tranquilo. Estamos aqui mais uma vez na dependência de Deus e com humildade, no intuito de compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu sempre gosto de frisar, de repetir isso. O intuito não é estar falando sobre religião, não é estar debatendo Bíblia. Eu reafirmo, não sou pastor, não sou teólogo, mas eu quero realmente, o meu intuito, que aquilo que eu tenho entendido é poder compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido de Deus há mais de 15 anos. Meu anseio foi viver em Deus a verdadeira vida que Ele tem para nós. Livre de doutrina religiosa, não estou criticando nenhuma doutrina, né? Mas o meu foco é a palavra de Deus, é Deus a palavra dele, porque assim, a gente quer viver o que realmente Deus tem para nós. Graças a Deus o Senhor tem, na sua graça e misericórdia, tem ministrado em minha vida ao longo desses mais de 15 anos, e eu creio que Deus realmente tem tocado no meu coração para estar compartilhando isso com as pessoas, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela realmente, apesar de ser poderosa, mas é simples, ela é prática, né? Então muitas vezes parece muito distante, parece muito difícil eu realmente viver a vida que Deus tem para nós, né? E não é, tá bom? Então, na verdade, conforme você for assistindo esses vídeos, né, que eu creio e tenho orado a Deus, porque eu quero ser apenas um vaso, um instrumento nas mãos de Deus, para que Ele possa me usar para levar essas verdades que Ele tem colocado no meu coração, tá bom? Então, assim, o que eu tenho orado a Deus é para que Ele esteja ministrando enquanto você está assistindo, né, e mesmo depois, que Deus esteja ministrando isso poderosamente no seu coração, na sua vida, para que você venha a desfrutar dessas verdades de Deus, porque não é apenas uma teoria, isso é verdade, é uma vida. A vida com Deus não é uma teoria, não é uma doutrina, não. A vida com Deus, como o próprio nome diz, é uma vida. E você passa a viver ela na sua essência, na realidade, ela se torna real para você. Conforme você vai caminhando, conforme você vai aprendendo, você vai sendo transformado por Deus, tá bom? Então esse eu quero ter o pedido a Deus, que no momento que você vai assistindo e mesmo depois que Ele esteja ministrando isso na sua vida, tá bom? Não desista, continue, e eu creio que realmente vai ser poderoso. Repito, não porque eu estou falando, mas porque eu creio na palavra de Deus e porque eu creio que Ele honra a palavra dEle. Eu estou falando da palavra dEle e eu creio, Deus honra a palavra dEle, ela é viva e eficaz, está escrito, e eu creio nessa transformação, assim como tem sido em toda a minha vida. Eu creio que isso não é para mim, mas sim, não apenas para mim, mas para todos, tá bom? Hoje eu gostaria de compartilhar com você algo que Deus colocou nessa sequência no meu coração, e eu te recomendo, se você não assistiu os demais vídeos, especialmente o último, porque os primeiros vídeos eu fiz uma introdução, mostrando o meu intuito, por que eu estou fazendo esses vídeos, mas o último vídeo, inclusive, eu falei algo muito profundo, muito importante. A palavra de Deus toda é importante, ela é profunda, ela é poderosa, mas é uma sequência. Então eu tenho buscado em Deus essa sequência, aquilo que eu tenho entendido, porque na minha vida também foi assim e é essa sequência, é um caminhar. Então a vida espiritual, ela se assemelha muito ao crescimento natural. Por exemplo, na escola, então ninguém começa do pré e já vai direto para a faculdade. Não, é um processo. Então vem o pré, vem a primeira série, segunda, hoje mudou algumas coisas, mas de uma forma prática aqui, simples, eu estou tentando explicar. Da mesma forma, o crescimento espiritual. Ele começa num primeiro degrau e você vai subindo, tá bom? Então tenha paciência, mas tenha fé, creia e caminhe, e você vai ver. Ele vai impactar a sua vida. A palavra de Deus, que ela é verdade, ela é viva, ela vai te impactando cada vez mais. Daqui a pouco, as pessoas não vão te conhecer mais, sem você saber. Isso, a palavra de Deus vai te transformando. Creia nisso, tá bom? Então, o que eu gostaria de compartilhar com você hoje, e reforço, se você não assistiu o outro vídeo, assista ele primeiro, depois volte aqui, porque, como eu falei, é um processo e uma pecinha vai se encaixando na outra. Digo isso de uma forma simples, mas para a glória de Deus, tá bom? O que eu gostaria de compartilhar com você hoje é sobre o controle e governo de Deus. Eu creio que hoje, às vezes, isso confunde um pouco as pessoas com o que tem acontecido no mundo. E como eu já falei, eu creio que nós estamos vivendo a pior época da face da Terra. A pior época. E às vezes isso confunde, porque você chega a pensar, o que tem acontecido é porque Deus quer que aconteça? Não é?
Então, o meu intuito é realmente trazer isso para você. Por quê? Porque isso realmente destrava. Isso realmente nos leva a compreendermos mais da vontade de Deus, do anseio de Deus para nossas vidas. E aí você vai conseguir separar o que realmente é de Deus e o que não é, tá bom? Então, o que eu quero dizer para você o que acontece no mundo hoje, toda essa maldade que a gente vê, todas essas coisas ruins, entenda, creia, não é da vontade de Deus, tá bom? Então, por quê? Lembre que, por isso que eu falei de você assistir o outro vídeo, eu falei sobre o livre-arbítrio no outro vídeo, tá? E todo ser humano tem o livre-arbítrio. É uma condição de Deus. Todo ser humano ele é dotado de livre-arbítrio. Então você tem o poder de escolha. Entenda isso. Você escolhe. Nós escolhemos. É uma condição de Deus. Deus colocou assim, tá bom? Então, quando Deus criou a terra e ele faz tudo, então ele entregou a Adão. Ele entregou o domínio da terra. Por quê? Você vai ver lá que ele fala dominar e sujeitar a terra. Tem algumas outras versões que mudam da Bíblia, algumas versões de tradução que mudam um pouco essa nomenclatura, mas ele estava, de uma forma clara, ele estava entregando a autoridade da terra para Adão. Então ele tinha essa autoridade. Tá? O que aconteceu? Então Deus esperava que o ser humano, por meio dele, então governasse a terra, reinasse sobre a terra, que são obras da mão do Senhor. Tá bom? Então, Deus faz então a terra e entrega essa chave para Adão, para que ele tenha autoridade na terra. O grande detalhe como eu falei no outro vídeo, Adão acabou pecando. Consciente ou inconscientemente, ele acabou duvidando do que Deus falou, porque Deus falou para ele, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão você vai morrer. O inimigo, através da serpente, fala para Eva que se ela comesse, não morreria. Então, insinuando que Deus estava mentindo, porque Deus disse que morreria, e realmente Deus não mente. Então, Deus estava certo? Claro, sempre esteve, sempre vai estar. Ele não apenas fala a verdade, mas ele é a verdade. Então, nesse momento, quando Adão e Eva comem e deu ouvidos ao inimigo, então é o que se fala na teologia, em alguns estudos que eu já vi, que cometeu alta traição contra Deus. Por quê? Porque ele deixou de confiar em Deus e confiou no que o inimigo falou. Automaticamente, nesse momento, o que acontece? A chave que Deus tinha entregue a Adão, então agora ele pegou, devido a essa traição, devido a ele ter cedido ao inimigo, ele entrega essa chave para o inimigo. Tá bom? Quem que eu estou falando do inimigo? Satanás, tá bom? O anjo caído. E com isso, então agora, a partir desse momento, Satanás e seus anjos caídos começam a exercer autoridade na terra. A humanidade, por ter se afastado de Deus, devido ao pecado, então agora fica sujeita, por não ter a vida de Deus mais habitando nela, não ter essa comunhão com Deus, porque Deus não habita no pecado, então agora o inimigo começa a oprimir a humanidade, a conduzir a humanidade na sua fraqueza, porque agora a carne começa a dominar a alma do ser humano. Mais para frente eu vou estar falando sobre a formação do ser humano, que isso vai ser muito importante também, como que o ser humano ele é formado, que na verdade é espírito, alma e corpo, carne. Então, agora então ele começa a reinar, começa a oprimir a humanidade, porque ela se afastou de Deus. E agora nas suas fraquezas, pela carne ela começa a ser tendenciosa ao pecado, às coisas que realmente não são certas. Então, veja bem, até se você olhar quando Jesus Cristo estava aqui na terra, até quando ele foi tentado, numa das tentações, ele olhou para o Senhor Jesus e disse, ele mostra todos os reinos e fala para o Senhor Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu vou te entregar tudo isso. E num dos evangelhos, eu creio que apenas um, fala, porque tudo me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Então você veja bem, ele recebeu isso mesmo. Estava ali ele tinha autoridade para estar fazendo isso sobre os reinos da terra. O Senhor Jesus Cristo rejeita isso, conhecendo a palavra, glória a Deus, não cedeu. Então, mas só para você entender. Então, muitas vezes até algumas pessoas perguntam, mas por que Deus então não acaba com isso? Se isso que tem acontecido é algo que é fruto do inimigo, porque o que é mal, entenda isso, o que é mal não vem de Deus. A Bíblia fala
que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem de Deus. Então o que é bom vem dele. Em outro lugar, ela diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Vai entendendo a vontade de Deus, o que vem de Deus. Em outro lugar, como eu postei no outro vídeo, Jeremias 29, ele fala que, Deus mesmo falando, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal. Olha só, como é que a gente vai conhecendo Deus na palavra dele, quem ele é, o que ele sente, o que ele pensa. No livro do profeta Ezequiel, eu não me lembro qual capítulo, mas vou estar mencionando na descrição, não, no próprio vídeo, não me agrada a morte de nenhum homem. Então, fala, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, então através disso eu vou conhecendo o que é de Deus. Na epístola de Tiago, fala que, eu não me lembro agora se é em Tiago, me perdoe, mas eu sei que há outro trecho, mas eu vou estar colocando junto ao vídeo, outro trecho da palavra do Senhor diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Então entenda, tudo leva a Bíblia, a gente vai conhecendo a essência de Deus, que ele é bom, que ele é bondoso, ele nos ama. Então, no olhar todo da Bíblia, quando a gente olha para conhecer Deus, então a gente vai ver essa bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Então entenda, o que é bom é de Deus, o que é mal não é de Deus. Algumas pessoas vão falar, mas o juízo, a punição de Deus, não pense nisso agora. Conforme passar aí, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai estar colocando no meu coração para a gente colocando essa sequência, mas creia, Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre, ok? Então veja, por que então Deus, sabendo que o inimigo tem causado tudo isso, então ele não acaba logo com isso? Acaba com essa questão do inimigo para que ele não faça mais isso? Veja, Deus é justo, o que ele estabelece está estabelecido. Quando ele criou o mundo e entregou a chave para Adão, ele estabeleceu um tempo, apesar que eu creio que em nenhum lugar na Bíblia ela vai deixar esse tempo e essa forma bem clara, mas existe um tempo estabelecido, ou seja, quando Deus criou a terra e colocou esse domínio para Adão, ele já determinou um tempo que isso ia durar. E quando Adão entregou a chave para o inimigo, então agora o inimigo passa a ter esse tempo também, para poder agir na terra. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio. Tá? Então, nem Deus pode agir na minha vida se eu não permitir, tampouco o inimigo. Então, por isso que Jesus Cristo disse em certo lugar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É profundo, mas vai entendendo. E que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando no seu coração. É muito profundo, porém simples, mas poderoso. Então veja, se você olhar nos evangelhos, quando Jesus Cristo estava aqui na terra, quando Jesus ia expulsar uma pessoa que possuía algum demônio, alguma coisa assim, o próprio demônio olhava para ele e falava, vieste nos atormentar antes do tempo? Referindo-se ao que eu estou falando para você. Existe um tempo. Então, vieste nos atormentar antes do tempo? O inimigo sabe que Deus é justo. O que ele fala, está falado. É assim. Então, por isso que Deus respeita esse tempo. Esse tempo precisa finalizar. Então, Deus sim, já tem estabelecido o que ele vai fazer com o inimigo, bem como já está estabelecido sobre a questão da humanidade, tá bom? Mas para você entender, entenda o que eu estou te falando. Então, por isso que vai nos levar, quando você olha para o livre-arbítrio, você vai entender então que você escolhe. Então, a maldade que existe no mundo, ela não é de Deus. Deus não quer isso para a humanidade. Pode verificar Jesus Cristo, você pode pegar nos evangelhos todos, ele nunca vai falar isso. Ele nunca vai falar que uma enfermidade é de Deus. Ao contrário, ele vai falar nas pessoas que ele curou, que elas estavam sendo aprisionadas pelo inimigo. Não em todos os casos, mas você vai ver casos que ele vai mencionar isso. Entendeu? Então entenda. Há essa diferença entre o controle e o governo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Deus tem o controle de tudo. Ou seja, o livre-arbítrio faz parte de uma condição que Deus colocou. Então é controle. Ele tem o controle, ou seja, nem ele nem o inimigo pode romper o livre-arbítrio. Isso é controle. Isso é controle. Tem que funcionar em cima dessas regras que Deus criou. Tudo tem que funcionar de acordo com o que ele criou. Mas ele respeita o livre-arbítrio. Então isso é controle. Está entendendo? Veja bem que até o tempo que ele deu, o tempo de arrendamento, por assim dizer, da terra,
que o inimigo hoje, de forma legal, porque Adão entregou para ele, então ele mantém isso. Isso é controle. Vai chegar um tempo, e esse tempo está acabando, mas que então, quando acabar esse tempo de arrendamento, por assim dizer, então ele vai tomar uma atitude. Ele já sabe, já está sentenciado. Entende? Isso é controle. Agora, governo é diferente. Governo vai falar quando Deus age na minha vida, quando Deus tem o controle da minha vida. Então isso tem muito a ver, ou de repente totalmente a ver com o livre-arbítrio. Se eu não permitir que Deus haja na minha vida, então ele não pode agir. É interessante, pode ter pessoas que às vezes vão olhar para mim e falar que eu estou blasfemando, mas não é, está escrito na palavra de Deus. Salmo 37, versículo 5 está escrito: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você vê que ele está falando de uma entrega? Há uma entrega. Em Isaías capítulo 1, se eu não me engano, está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor da terra. Você está vendo que tem uma condição? Salmo 37, 5, entrega teu caminho ao Senhor, ou seja, se você entregar. Isaías, se eu não me engano, capítulo 1, se você quiser e me ouvir, tem uma condição. Veja que Salmo 91, ele fala: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e a sua sombra descansarão. Vê que tem uma condição: aqueles, não são todos. Em outro lugar fala que Deus não faz acepção de pessoas. Então, é todos. Mas veja, então tem o livre-arbítrio. Então, quando eu busco a Deus, quando eu dou a Ele legalidade para agir na minha vida, por isso que eu preciso orar, por isso que eu preciso declarar. Porque lembra, a declaração verbal é uma assinatura do reino espiritual. Por isso que, inclusive, você tem que tomar até cuidado, muito cuidado com o que você fala, com o que você libera na sua vida, porque é uma assinatura no reino espiritual. Se você começa a falar de coisas ruins da sua vida, é complexo, é complicado isso. Pare de falar essas coisas. Comece a falar coisas boas. Eu não estou falando, hoje existe muitas coisas, eu não estou criticando também. Esses dias para trás, uma pessoa me perguntou sobre isso, eu nem sabia o que se referia, e eu não me lembro agora o nome, me perdoe, mas era como se fosse assim: se eu falar muita coisa boa, só coisa boa, então isso vai se concretizar na minha vida? Não é o que a Bíblia na verdade diz, porque vai se concretizar na sua vida o que está em linha com a palavra dele. É isso que você tem que conhecer e declarar, entende? Mas o que eu falo te recomendo, não fale coisas ruins, porque são assinaturas, são liberações, são procurações que você está liberando, entende? Então entenda, há essa diferença entre controle e governo de Deus. Entenda essa diferença e aí você vai começar, aí o mundo em si, o que está acontecendo vai começar a fazer sentido. Por que umas pessoas não, por que outras sim? Não estou julgando ninguém, eu estou falando da palavra de Deus. O intuito é que todos conheçam, tá? Então, mas é isso, é a realidade. Existe uma diferença entre controle e governo. Em Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Veja, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Deus não rompe a porta. É livre-arbítrio. Você vai ver em todo o Novo Testamento, olhando para o Novo Testamento, seja na oração, a busca, o pedir, tudo vai falar que a gente tem que tomar uma atitude. Tudo. Então vai nos levar nesse livre-arbítrio. Veja que Jesus chega para aquelas pessoas que precisavam de cura. É interessante, né? Mas ele fala: o que você quer que eu faça? Ora, claro que ele sabia que a pessoa precisava de cura, mas é uma condição. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que pedir. Está entendendo? Você está entendendo? Veja, a pessoa estava cega. O que queres que eu faça? Você crê que eu realmente possa fazer isso? Sim, Senhor, eu creio. Recebe a cura. A pessoa era curada. Livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Então entenda isso. O poder da oração. Para eu viver a vida com Deus, eu preciso então conhecer. Eu vou colocar como regras, mas por favor, não leve isso, não amplie isso. Eu estou tentando colocar de uma forma clara. Pode ser que às vezes algum teólogo, alguma pessoa religiosa, não estou criticando essa pessoa, mas não vai entender o que eu estou querendo expressar. Mas eu só estou usando um termo mais simples, mais claro para você entender. Entende? O que eu quero dizer? Eu não posso participar de um jogo, de um esporte, por exemplo, sem saber as regras, porque senão eu não vou saber como é que eu vou me portar. A vida com Deus existem, eu não vou falar de regras, mas eu vou falar de condições que Ele estabeleceu pela sua própria vontade e autoridade. Eu preciso conhecer, tá bom? Mas esse assunto com relação à palavra, eu creio que vai ser um outro encaixe em um próximo vídeo.
A gente, como eu falei para você, a gente vai caminhar na dependência de Deus, conforme Ele for colocando no meu coração. Tem muita coisa que eu creio que eu quero falar com você, mas é Ele que vai direcionar. Entenda, espero que você tenha conseguido entender sobre essa diferença entre o controle e o governo de Deus. Então, para que Deus haja na sua vida, você tem que querer, você tem que falar, não pensar apenas. No primeiro vídeo, no último vídeo que eu gravei, melhor dizendo, eu falei sobre a oração de salvação. Está escrito que é com a boca. Se você crer com o coração e confessar com a sua boca, será salvo. Isso não se aplica apenas com relação à salvação, mas com relação à oração também. Fale, comece a pedir, peça no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai entender por que nesse nome, porque é nele que está o crédito. Então eu sou ouvido por meio de Jesus Cristo. Então o que eu peço a Deus, peça no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o crédito está nesse nome. Nós temos acesso a Deus por meio tão somente do Senhor Jesus Cristo. Então comece a pedir. Comece a falar com Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a pedir para Deus governar a sua vida, para Ele te ajudar. Aquilo que você precisa nessa hora, pede. Está escrito na palavra do Senhor, se eu não me engano, em João 16, 23, que o que você pedir ao Pai, Ele nos concederá, para ficar mais fácil. Entenda, Ele quer nos abençoar, mas eu preciso entender. Uma coisa é o controle, outra coisa é o governo. Deus só vai governar a minha vida se eu permitir. É livre-arbítrio. Se você for lá, um último exemplo, para não ficar tão longo o vídeo, entre Caim e Abel, antes de Caim matar Abel, Deus tem uma conversa com Caim. E vou colocar de uma forma simples, num linguajar simples, mas está escrito lá, depois você pode pegar. Tem até uma versão da Bíblia que eu gosto muito, eu acho ela não muito extensa, mas numa tradução bem fiel às tradicionais, é a NVI. Eu recomendo, é uma tradução que eu realmente gosto muito, acho de clareza, de fácil entendimento, te recomendo. Mas voltando, então Deus fala com Caim, e fala com ele que ele estava com o semblante caído, mas Deus sabia que ele estava planejando matar o seu irmão. Então Deus fala com ele sobre isso. E Caim estava assim porque o seu irmão tinha oferecido o sacrifício e tinha sido aceito, mas o de Caim não tinha sido aceito. E Deus fala para ele, ora, não é certo que se você ofertar direito, será aceito o seu sacrifício? Deus estava falando para ele, faz direitinho, faz conforme eu direcionei que tem que ser feito, e assim será aceito. E Deus fala para ele, o pecado jaz à porta. Ele estava falando para Caim que ele estava pretendendo matar o irmão dele. E aí Deus fala algo, e o intento do seu coração será contra você. O que você fazer vai ser contra você mesmo, Caim. Mas cabe a você dominar. Ou seja, Deus estava falando para Caim, eu estou te aconselhando, mas você tem o livre-arbítrio. Não faça isso, eu estou te aconselhando. Como ele falou para Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu. Mas Caim, então, no seu livre-arbítrio, não ouviu a Deus e acabou cometendo o erro que cometeu. Eu estou levando isso, olhando para o livre-arbítrio. Está entendendo? É isso que eu quero compartilhar com você. Então entenda, Deus só pode agir na sua vida se você permitir. Entenda isso. Em todo o transcorrer da Bíblia a gente vai ver sobre o livre-arbítrio. Mesmo ali no deserto, ou em todo o relacionamento de Deus com a humanidade, a gente vai ver o livre-arbítrio. Deus aconselhando, Deus falando para fazer isso ou aquilo, mas às vezes as pessoas não faziam, e aí era assim, livre-arbítrio, tá bom? Então entenda isso. Entenda, há uma diferença. Se você quer que Deus haja na sua vida, lembre de Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e aí ele fará. Então ele fará. Mateus 6,33 está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está vendo? Livre-arbítrio. Entende? Creia nisso. Tá? A minha oração, eu peço a Deus que ministre poderosamente isso na sua vida, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te conduzindo naquilo que Ele tem para você, nos pensamentos de paz que Ele tem para você, na vida e vida em abundância que o Senhor Jesus Cristo disse que veio para que a gente tivesse por meio dele. Foi consumado. Essa vida e vida em abundância nos pertence a mim, pertence a você e para todo aquele que crê. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, que Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, possa te conduzir, que Deus abra o seu entendimento, te dê força, te capacite, e que o Espírito Santo de Deus te ajude a estar orando. Pode pedir para Ele.
Peça para o Espírito Santo de Deus te ajudar quando você for orar a Deus. Peça para Ele te dar as palavras, porque está escrito que Ele nos dará as palavras do que havemos de falar. E peça no nome do Senhor Jesus Cristo, falando. Se até hoje você de repente não ora falando, fale. É uma assinatura no reino espiritual. Tá bom? Fale e peça a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te conduza na sua paz, no seu amor. Que onde você estiver nessa hora, eu peço a Deus que te toque com a sua presença, te toque com a sua paz. Que o Espírito Santo de Deus possa te tocar nessa hora, te dar refrigério, te dar consolo, te dar força. E que assim Ele te conduza em tudo aquilo que Ele tem para você. Na verdade que Ele disse, ou seja, a palavra dEle, a verdade dEle que liberta. Tá bom? Que assim é a minha oração por você e pela sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu te agradeço pela sua atenção, pelo seu carinho. Continue acompanhando, continue ministrando, continue assistindo aos vídeos. Se você sentiu o anseio de compartilhar, compartilhe. Não é para as pessoas me conhecerem, eu não estou focando isso e Deus é minha testemunha, mas para que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus, a verdade que liberta. Tá bom? Um ótimo dia, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.